Bom dia, povo querido, povo abençoado que nos acompanha pela Rádio ABM, aqui no Debate Papo ABM. Estamos começando mais um programa no dia de hoje, e hoje vai ser um programa especialíssimo, como tem sido todos os outros. E a gente vai conversar. Agora eu preciso que você fique conosco até o final, porque as melhores coisas são aquelas que vêm no final. Então, seja bem-vindo ao Debate Papo ABM, e nós estaremos juntos com Celso Godoy no comando, auxiliado aqui pelo nosso Mr. M, e vai dar tudo certo porque Deus é fiel. Deus abençoe. Vamos em frente. Bom dia, povo querido, tudo bem? Mais uma vez, nós estamos começando um debate-papo e hoje nós vamos ter um formato diferente. Hoje o bate-papo é entre eu e vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje é trazer uma mensagem especial para o teu coração. Esse final de semana nós tivemos uma assembleia da Associação Batista do Extremo Sul Baiano, e eu deixei a presidência, onde assumi por 2 anos, me sendo reposicionado na liderança denominacional e na minha vida também. E isso então nos traz uma reflexão interessante. E eu orei a Deus, busquei no Senhor, e ontem mesmo, na minha igreja, à noite, nós trouxemos uma preleção que eu acho que vai ser legal para você também. Então, nosso programa de hoje, nós teremos uma mensagem que tem como tema quando Deus nos reposiciona sem diminuir. É uma mensagem baseada no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, nos versículos 6 e 7. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos do Senhor quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou a Deus. Queridos, tem momentos em que a vida ela traz mudanças que chegam silenciosas, quase que respeitosas, como quem bate à porta e espera você perceber que o tempo virou. Samuel, ele viveu algo semelhante. Durante anos foi referência espiritual. Alguém que o povo procurava quando precisava de direção. Ele estava acostumado àquele lugar. Ele não era vaidoso, mas responsável. Tudo normal na vida dele. A rotina, as atividades pertinentes às suas funções de profeta e de juiz, só que um dia o cenário na vida de Samuel mudou. As pessoas começaram a desejar outra forma de condução, outra estrutura, outro tipo de liderança, e claro que aquilo mexeu com ele, não há de se negar isso. Não era apenas questões relacionadas às funções, era sobre identidade, era sobre rotina, era sobre propósitos. Era o tipo de mudança que faz uma pessoa parar e pensar: e agora? Qual será o meu lugar? Um ponto interessante nessa história é justamente esse. Falei sobre mudanças de estações há alguns dias na minha igreja, e nós falamos sobre isso, como às vezes o tempo muda e com ele nós precisamos realinhar a nossa vida. Até quem anda com Deus de maneira mais profunda precisa reaprender a se localizar quando a estação muda. É mais ou menos como o GPS. Se você anda com GPS, você sabe que em alguns momentos o GPS, a inteligência artificial do GPS, vai dizer para você redirecionar, realinhar a rota. Isso acontece na nossa vida também. E eu quero dizer que há transições que não são frutos de erro, nem de desgaste, nem de fracasso, mas direção de Deus.
Só que mesmo sendo direção de Deus, elas ainda exigem de nós um ajuste interno, um ajuste muito importante. E é aqui que essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês começa a ganhar corpo. Porque mais importante do que entender o que está mudando por fora é aprender algumas questões nestes dias que nós aprendemos, nesses dias de assembleia e de troca da liderança da ABESBA. Eu já vinha refletindo sobre essa possibilidade, inclusive comentei com irmãos na minha igreja, falei também com a minha esposa, com quem orei e conversei a respeito, e até com alguns amigos e colegas de ministério, que o meu desejo era deixar a associação, mas não posso negar, eu gostava do que fazia. Negar seria mentira da minha parte. Aí eu encontrei esse texto, e foi como uma confirmação da parte de Deus para o que estava prestes a acontecer. E no dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. E da mesma forma que aprendi, levar os irmãos a uma reflexão de si mesmo quando viverem ou se estiverem em situações semelhantes. Vamos lá? Primeira lição que eu aprendi lendo Samuel, dentro desse contexto que eu estou vivendo, é que nem toda mudança é perda. Mudanças, na maioria das vezes, são realinhamentos. Essa foi uma das primeiras coisas que precisei entender. E confesso que não foi algo automático. A gente aprende com o tempo. Às vezes, até com certa resistência do coração. Quando eu olho para a caminhada de Samuel, principalmente descrito ali em 1 Samuel, especialmente ali nos capítulos 7 e 8, fica claro que ele não foi descartado, nem ficou para trás, absolutamente. Ele continuou sendo alguém que Deus usava, alguém que ouvia a voz de Deus com clareza. O que mudou foi o formato da sua atuação. Samuel não deixou de ser relevante, queridos. Ele deixou de ocupar uma função específica. E isso parece simples de dizer, mas é muito profundo quando a gente experimenta na própria pele. E aqui existe uma diferença que muita gente não aprendeu ainda, ou às vezes mesmo aprendendo demora a aceitar. A função pode mudar, o chamado jamais. O chamado é aquilo que Deus plantou lá desde o início, antes de qualquer reconhecimento, antes de qualquer função, antes de qualquer cargo, antes de qualquer posicionamento. Já a função é só a forma como este chamado vai se manifestar em determinado tempo. Por isso, quando eu olho para este momento na minha própria vida com relação à Assembleia, à Associação, à ABESBA, eu consigo dizer em paz, não deixei e nem deixarei de liderar. Só estou realinhando sobre a direção de Deus, o lugar onde essa liderança vai se expressar com mais intensidade, com mais profundidade. E aqui temos um perigo muito silencioso. Tem gente que mede valor pelo tamanho do espaço que ocupa, pela quantidade de gente que alcança, pela visibilidade que tem. Só que Deus não trabalha com essas réguas. Ele tem outros métodos, outras bases, ele tem outros propósitos que não podem ser mensurados nem pelo tamanho, nem por espaço, nem por ocupação, ou seja lá o que for, mas é mensurado em gente, em pessoas que ele quer alcançar e abençoar. E ainda tem outra questão que é muito importante. A lógica do reino nunca foi volume, sempre foi fidelidade. O próprio texto mostra isso de forma muito sutil. Mesmo depois da mudança, Samuel continua sendo procurado, sendo voz
e sendo referência espiritual no meio daquele povo que o rejeitou. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15, por exemplo, nós lemos: E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Perceba, irmão, o texto não diz que ele julgou Israel até aquele momento, mas diz todos os dias. Ou seja, o papel pode até ter mudado de forma, mas o chamado permaneceu ativo até o final. E isso muda a forma como a gente enxerga as transições, porque o ministério de Samuel não diminuiu quando ele saiu daquilo que poderíamos chamar de linha de frente da política. Na verdade, ele ficou mais concentrado nas coisas que eram essenciais. Menos estrutura, mais essência, menos exposição, mais escuta. Ele se tornou ainda mais afiado naquilo que realmente sustentava tudo: ouvir Deus e formar pessoas. E talvez seja exatamente isso que Deus faz em algumas estações da vida. Ele não está tirando algo de nós, ele está tirando o excesso ao redor para deixar mais nítido o que realmente importa. E acredito, por exemplo, que no meu caso, na Igreja Batista Semear, a igreja é muito importante para Deus, para mim, e creio que Deus tem uma direção específica para a minha vida e para a vida daquela igreja. E nós estamos aí para cumprir o chamado de Deus. Uma segunda lição que eu aprendo e quero compartilhar, usando o exemplo de Samuel, é a seguinte: Deus cuida melhor daquilo que você solta do que daquilo que você tenta controlar. Preste atenção, vou repetir para você. Deus cuida melhor daquilo que você solta do que daquilo que você tenta controlar. Essa é uma lição que não vem tão fácil assim. Ela confronta diretamente aquele impulso que a gente tem de segurar, de garantir, de tentar manter tudo sobre o nosso controle, principalmente quando existem histórias, investimentos e amor envolvido. Olhando novamente para a vida de Samuel, em 1 Samuel, fica claro que ele tinha todos os motivos humanos para endurecer naquele momento. Ele poderia resistir ao movimento do povo, ele poderia tentar preservar a sua influência, ele poderia insistir também em continuar conduzindo tudo como era antes, mas ele não fez nada disso. Ele simplesmente entrega. Ele entrega não porque é desleixado, nem porque desistiu, nem porque se acovardou. Ele entrega por confiança madura. E entender que aquilo que nasceu de Deus não depende da força de nossas mãos para continuar de pé. Tem um detalhe bonito no texto que às vezes passa desapercebido. Depois de toda a transição, uma coisa interessante, Samuel, ele não fica em silêncio, ele não desaparece de cena e nem perde a sensibilidade espiritual. Pelo contrário, ele continua ouvindo Deus com clareza. Em Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, 21, nós lemos: Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Olha isso com calma, meu irmão querido. Ele continua no mesmo lugar essencial que ocupava, entre Deus e as pessoas. Ele continua sendo ponte, mesmo depois de ter sido rejeitado. Ele continua intercedendo, continua discernindo, caminhando com Deus. Ele desmonta uma ideia silenciosa de que às vezes se instala no coração da gente. Se eu sair, vai desmoronar tudo. Isso não é verdade, meu irmão. Isso pode até parecer zelo, mas muitas vezes é só medo disfarçado de responsabilidade. A obra nunca foi sustentada por mim.
A Besba nunca foi sustentada por homem algum nos seus 67 anos de existência. Sempre foi sustentada por Deus e assim continuará sendo com a graça de Deus. Reconhecer que não somos nós que sustentamos nada no ministério não diminui a nossa importância. Muito pelo contrário, irmãos, coloca a nossa importância no lugar certo. Porque quando a gente tenta controlar tudo, a gente se desgasta e ainda corre o risco de atrapalhar processos que Deus quer conduzir de outra forma, não do nosso jeito, mas do jeito dele. Mas quando a gente solta, Deus assume de um jeito que a gente não conseguiria. Aprenda, irmãos, confiar não é apenas acreditar no que Deus faz, é ter coragem de sair do centro para que ele permaneça lá, que é o seu lugar. Amém? Mais uma lição aprendida no texto deste grande homem de Deus, Samuel. Preste atenção. Há estações em que o cuidado com poucos vale mais do que a influência sobre muitos. Essa é uma virada de chave que nem todo mundo aceita com facilidade, porque ela mexe com a forma que a gente aprendeu a medir impacto. Existe uma lógica muito comum, até dentro do contexto espiritual, que associa relevância com alcance. Quanto mais gente, mais importante parece. Quanto maior o campo, maior o valor. Só que em alguns momentos, queridos, Deus conduz na direção exatamente oposta a essa. Não para diminuir, mas para aprofundar. Quando apresento o meu desejo de me dedicar com mais intensidade à igreja local, isso não aponta para um recuo. Aponta para um enraizamento, sair da superfície, que é ampla, e entrar num solo, onde a vida cresce com mais consistência. A própria caminhada de Samuel, em 1 Samuel, mostra isso de maneira muito interessante. Depois de anos lidando com o povo, em uma escala maior, eu costumo dizer assim, na prateleira de cima, ele segue exercendo seu ministério de forma mais próxima, mais localizada, indo de cidade em cidade, acompanhando de perto, cuidando de forma direta. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 16 e 17, nós lemos que ele fazia um circuito interessante, saía de Betel, ia a Gigal, Mispá e depois voltava para Ramá. Então, ali em Ramá estava a sua casa, e dali daquele lugar ele também julgava Israel. Percebe o que aconteceu na vida dele, queridos? Menos centralização em grandes momentos, mais presença constante na vida de pessoas. Isso revela algo profundo que eu quero compartilhar com você ainda nesse momento. Transformação real acontece na proximidade, no relacionamento próximo, no discipulado que ele quer que nós façamos. E discipulado, você sabe o que quer dizer, né? É discípulo do lado, é caminhar junto com pessoas. Eu quero caminhar com pessoas mais próximos nesse momento. Uma associação como a Besba alcança muitas igrejas, são 72 no nosso entorno. Organiza, direciona, conecta, e é claro que isso tudo é importante, mas um pastor presente, que conhece pelo nome as suas ovelhas, que ouve, que acompanha processos de perto, alcança camadas de vida que muitos não conseguem entender e que números não conseguem registrar. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, isso fica ainda mais claro. Ele nunca tratou pessoas como sendo massa.
ele tratava histórias. Ele parava com aqueles que ninguém via. Ele conversava com quem estava sempre sendo evitado. Ele caminhava com gente confusa, com gente lenta, com gente cheia de dúvidas. Ele não tinha pressa de multidão quando havia alguém precisando de atenção. E isso confronta diretamente a nossa pressa com resultados visíveis. Aqui está um ponto sensível nessa transição, queridos. Trocar amplitude por profundidade exige muita maturidade, porque profundidade é mais silenciosa, é menos aplaudida, mas é infinitamente mais transformadora. E é nisso que nós queremos investir agora. É nesse sentido que eu acredito que Deus está redirecionando a minha vida e que pode redirecionar a sua vida também. E no fim, é nesse ambiente de vida que são realmente formados os discípulos, não apenas alcançadas as pessoas. E por último, uma quarta lição aprendida e que essa sacudiu mesmo o meu coração foi: identidade não pode ficar amarrada ao cargo. Vou repetir: identidade não pode ficar amarrada a um cargo. Esse talvez seja o ponto mais delicado de todos os que eu estou expondo aqui. Porque aqui a gente não está falando apenas de organização ministerial. Estamos falando de alma, estamos falando de vida de pessoas, pessoas que têm nome, pessoas que têm vidas exclusivas, pessoas que têm dificuldades, pessoas que têm suas demandas. Em Samuel, no primeiro livro de Samuel, a gente precisa entender quem ele era. Aquele momento de transição teria sido uma crise profunda de identidade, porque o título muda, as estruturas vão mudar, as funções mudam, mas há algo que permanece sempre. E a gente viu isso em Samuel. Mudou tudo. Ele perdeu o cargo, perdeu o título, perdeu a sua função, mas antes de ser juiz, antes de ser referência nacional em Israel, antes mesmo de ser reconhecido pelo povo, já era alguém que ouvia a Deus. E aí faz toda a diferença. Samuel era ainda menino, e no silêncio do templo ele aprendeu a responder. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a resposta dele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é ali que a identidade dele nasce, na escuta, não no cargo e nem na ocupação que ele haveria de ter. No se disponibilizar a ouvir Deus falar, a fala que o seu servo ouve soa de maneira que consolida a sua identidade. Quando a identidade está amarrada ao cargo, qualquer mudança de posição se torna uma ameaça. A pessoa não consegue se reposicionar sem sentir que está perdendo valor. O fim de uma função parece ser o fim de uma história, mas quando a identidade está firmada no chamado, as mudanças deixam de ser colapsos e passam a ser ajustes de rota, como no GPS que eu citei anteriormente. A diferença de cargo e chamado, para mim, hoje é muito claro. O cargo é o lugar onde você serve em determinado tempo. Já o chamado é aquilo que define quem nós somos diante de Deus, independente do lugar ou da posição que estejamos ocupando. Samuel continua sendo Samuel, mesmo depois de deixar de ser juiz. Antes, durante e depois das transições, ele continua a ser um grande homem de Deus. O que mudou foi o cenário, não a essência. E isso, queridos, é libertador, porque tira das mãos da função o peso de definir o valor da pessoa e devolve para Deus o centro da identidade.
No fundo, é isso que sustenta qualquer liderança saudável. Saber que você não é o que você faz. Você é quem Deus chamou para ser. E eu quero concluir dizendo, sinceramente, meus irmãos, eu me sinto agora como quem está afinando um instrumento antes de um novo movimento musical. É assim que eu me sinto. Nem tudo que muda na forma está terminado. Às vezes está apenas sendo reposicionado para recomeçar. Lá em 1 Samuel, onde esteve a nossa reflexão de hoje, a vida de Samuel não termina quando o cenário muda. Ele apenas entra em outra forma de expressão. E isso ajuda a enxergar que Deus não trabalha apenas com começos e fins, mas também com transições cheias de sentido. Pode ser que o que parecer encerrado seja, na verdade, uma concentração, menos dispersão e mais foco, menos múltiplas frentes e mais profundidade, aprofundamento naquilo que é essencial. O mesmo Deus que nos sustenta diante de estruturas maiores, de decisões amplas e de responsabilidades coletivas, é o que agora conduz para um tipo de atuação mais próxima, mais direta, mais cotidiana. Não menos importante, apenas mais encarnada na vida real das pessoas. E existe algo quase paradoxal nisso, queridos. Muitas vezes é justamente quando o campo fica menor aos olhos humanos que o impacto se torna mais profundo diante de Deus. Porque frutos duradouros raramente nascem depressa ou de excesso de exposição. Eles nascem de constância, de presença e de cuidado contínuo. No fim, talvez essa seja a beleza desse novo tempo. Descobrir que o chamado não ficou melhor. No fim, talvez essa seja a beleza desse novo tempo. Descobrir que o chamado não ficou menor, só ficou mais próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos felizes por este tempo. Queremos rogar todas as bênçãos sobre a liderança eleita para o próximo biênio aqui na nossa associação. Rogar as bênçãos de Deus sobre cada líder e avisar aí, pessoal aí da nossa igreja, da CMA, se prepara, porque nós vamos caminhar muito e nós não vamos caminhar sozinhos. Eu não vou caminhar sozinho. Para todo Moisés tem um Arão, e para todo Moisés tem um Hur, e nós vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Deus abençoe, até o próximo debate-papo, e que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, repouse sobre sua vida. Amém.